Estudo da Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios. Eu havia parado no último áudio no capítulo 5, no verso 18, e nós vamos entrar numa parte maravilhosa aqui do 18 ao 21, e são versículos, embora que não pareça, mas são versículos que estão dentro do mesmo contexto. Se tu for analisar na tua Bíblia, tu pega o 18, o 19 e o 20, e não termina o pensamento, dá simplesmente uma pausa, um ponto e vírgula. Não existe um ponto final e se inicia outro assunto. Todo o 18 ao 21, ele vai abranger o mesmo assunto, e no 21 vai ter o ponto final. Então isso é interessante, porque muitas vezes a gente separa as coisas, e aqui é um pensamento conjunto, e isso é importante, é muito importante entender. Tem algumas traduções que vêm com a vírgula, nem é um ponto e vírgula, é vírgula, então continua o pensamento. Não se dá um ponto e inicia outro assunto, e isso é muito importante. No 17 diz que nós não sejamos insensatos, mas que nós possamos entender qual seja a vontade de Deus, a vontade do Senhor. Então nós temos que entender a vontade de Deus para a nossa vida. Existe um plano, existe um propósito divino para o cristão que Deus tem para a nossa vida, e nós temos que desejar que esse propósito de Deus se cumpra na nossa vida. Que nós sejamos tudo aquilo que Deus quer que nós sejamos, e que nós possamos nos sermos homens bíblicos. Isso é importante, que nós deixemos Deus aplicar a sua palavra à nossa vida. Isso é muito importante. Então tu tem que entender, compreender qual é a vontade de Deus, e aí te colocar nela de maneira submissa àquilo que Deus quer. Essa parte aqui é interessante, porque quando Tiago ele escreve a sua carta, ele nos chama a atenção, e eu vou pegar aqui rapidamente a carta de Tiago, no versículo 4, no verso 7, ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então você diz, sujeite-se a Deus, então se coloque debaixo da vontade de Deus, se coloque debaixo do plano de Deus para a tua vida. É isso que Deus está te chamando a fazer, se sujeite à vontade de Deus. E aí ele diz, resista ao diabo. Às vezes nós vivemos essa palavra ao contrário. Nós resistimos a Deus, e o que Deus quer para a nossa vida, nós resistimos, nós esperneamos, é normal na nossa vida nós resistir a Deus. E aí Deus está te chamando, e Deus quer te colocar numa determinada posição, e a gente resiste a Deus. E muitas vezes a gente se sujeita ao diabo, ao que o diabo quer. O diabo não entende as coisas de Deus, só as do homem. Então ele vem e te fala as coisas no teu coração, as coisas que nós gostamos e que nós queremos. E os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Se tu pegar lá o livro de Isaías, Isaías vai dizer, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos, e os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Então nós não conseguimos compreender a maneira de Deus. Tu pega Isaías no capítulo 55, no verso 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, quem sabe isso seja um corriqueiro na nossa vida. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. E por isso que Paulo ele chama a que nós vamos a renovar o espírito do nosso entendimento. Há que haver, existe a necessidade de que a nossa mente seja renovada.
através da palavra de Deus, que nós vemos a pensar como Deus pensa. E Deus quer o melhor para nós. Deus não quer o pior, Deus quer o melhor. Se tu pegar Jeremias, o profeta Jeremias, no capítulo 29, no verso 11, ele vai dizer: bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós, é pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então depois tu pega Jeremias 29, 11. Deus tem pensamentos a nosso respeito e são pensamentos de paz, não é de mal. E Deus quer nos dar o fim que nós esperamos. Agora, muitas vezes a gente não entende a vontade de Deus, não compreende. E por nós não compreendemos, nós resistimos. Resistimos. Em Colossenses tem algo tremendo, faz parte muitas vezes da minha oração. E quem sabe possa tu ler e tu possa fazer parte da tua oração. Paulo ele orava pelos colossenses, tu pega isso no capítulo 1, verso 9, e ele diz assim, ó: por essa razão nós também, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Então aqui fala entender a vontade de Deus, e Paulo orava pelos colossenses para quê? Para que eles entendessem, para que eles fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Então muitas vezes essa oração de Paulo pode ser a tua oração, é a minha oração, Senhor, nos enche do conhecimento da tua vontade, é conhecer a vontade de Deus, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. E aí nós não vamos andar como insensatos, perdão, mas nós vamos entender aquilo que Deus tem para nós. Fazendo essa introdução, nós vamos chegar às coisas que Deus quer para nós. E quem sabe já Paulo ele fez essa colocação, entenda a vontade de Deus. E aí no 18 ele diz: não vos embriagueis com vinho. Aqui tem muita coisa em que há dissolução. Então Paulo diz: não vos embriagueis com vinho em que há dissolução. Dissolução é imoralidade, são coisas imorais, existem coisas perversas. Quando Salomão ele escrevia o livro de Provérbios, ele fala sobre a bebida, sobre o vinho, sobre o beber o vinho, buscar a bebida, o vinho misturado. E aí tu pega Provérbios 23, se tu quiser ler a partir do 30, fala para aqueles que se demoram perto do vinho. Tu é demorado, tu vê o vinho, tu fica do lado. E ando buscando vinho misturado. Aí no 33 diz assim: os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Então, tu vai ter descontrole. Vai haver um descontrole na tua vida. E aqui fala sobre aqueles que são demorados, que se demoram perto do vinho e que gostam de andar buscando um vinhozinho misturado. E aqui no final não vai terminar bem. Eu costumava dizer sempre, no meu trabalho, eu digo, antes de iniciar qualquer coisa, nós lidávamos com jovens, tu vê aonde isso termina, antes de começar. Vê onde é que acaba, e aí tu faz uma análise, mas tu tem que ver onde acaba isso. Tu começar a beber, onde é que acaba isso? Será que acaba bem? Geralmente não acaba bem. Agora, começar a estudar, começar a fazer o curso, a se aperfeiçoar, acaba bem, geralmente acaba bem. Se tu te esforçar, vai acabar bem. Fazer as coisas corretas, acabam bem. Fazer o que é justo, acaba bem. Agora, começar a fazer o que é errado, o que é perverso, o que é desagradável a Deus, acaba bem? Não, não vai acabar bem, pode ter certeza que não vai. Então, antes de iniciar qualquer procedimento, a gente tem que parar e analisar aonde acaba essa passagem que eu comprei. E eu vou pegar esse meio de locomoção, ele acaba onde? Onde é o fim? Onde é que é a última parada? Muitas vezes a última parada
da bebida é o cemitério, é um hospital, a última parada é uma família destruída, é tudo que você tem vai fora. Então a gente tem que parar para aí, onde é que a última parada disso? E ainda tem as paradas que tem as paradas intermediárias ainda que são paradas que não são legais. Então nós temos que entender, existe dissolução, quer dizer, vai haver imoralidade, vai haver depravação, tu vai falar coisas perversas, por quê? Porque tu vai perder o controle. Quando eu meditava nessa passagem aqui, eu me lembrava que no meu trabalho, numa determinada cidade, tinha um rapaz bem mais novo do que eu. Ele recém vinha do curso, eu conheci ele, não tinha intimidade com ele, mas eu às vezes tratava com ele. O pessoal apelidou ele de mudo. O mudo, ele não falava quase nada, só o básico. Ele não conversava com ninguém, ele não falava quase nada. Até o pessoal apelidou ele de mudo, mudo. Nada falava. Aí depois um dia alguém me falou assim, e eu analisava, o cara não fala, não conversa, é pouca conversa, tudo bom, bom dia, deu, e não falava nada, ficava quieto. Aí um dia disse assim, tu precisa ver quando ele bebe. Quando ele bebe, tu tem que pedir pelo amor de Deus que ele pare de falar. Tu não aguenta ele bebe, ele solta a trava da língua dele e parece que ele precisa. Aí ele fala qualquer coisa, qualquer bobagem, ele não para de falar, tu tem que fugir dele. Ele quer falar o máximo. Passou muitos anos e ele veio, depois que eu já estava, acho que até, não estava ainda aposentado, mas eu já estava me aposentar e o meu filho mais velho, trabalhou no mesmo local que ele trabalhava. E aí o meu filho falou a mesma coisa. Disse, olha, ele é um mudo, mas quando ele bebe, e ele tinha um mau costume ainda, que às vezes ele bebia ou vinha já, tomava, quem sabe, alguma antes de chegar no trabalho, então ele vinha com toda a corda. Mas fora, assim, estando são, ele não tinha boca para nada. Agora, tu não podia aguentar ele quando bebia. Então, a bebida tem um poder sobre o homem de descontrole, o homem se descontrola. E alguns, quem sabe, até se aproveitam, porque eu já vi assim na minha família, houve algumas pessoas que, infelizmente, elas se terminaram, infelizmente, se entregaram no vício, ou tiveram as vidas assim que tinham problema com a bebida. E aí eles se passavam com todo mundo, mas eles chegavam a ser as pessoas que eles vinham, eles respeitavam, mesmo estando bêbado, chegava alguém que ele sabia que ele não podia dominar e eles ficavam bem quietos. Já o bêbado parava de fazer fiasco e ficava quieto. Então existe um descontrole até num certo ponto, a pessoa perde a trava, mas ele sabe o que está acontecendo. Na maioria das vezes, não estou dizendo que seja todos os casos, quem sabe tu tem um caso de um conhecido que é um caso diferente, mas eu sempre ficava olhando assim quando chegava uma certa pessoa que ou não gostava dele ou não gostava daquilo e ele ficava quieto, ele tinha bebido, aí ele sentava, parava. Antes ele estava dando um show, mas quando ele via alguém que não gostava dele, que chegava no ambiente que ele estava bebendo e a pessoa não gostava do que ele estava fazendo, ele ficava quieto. E eu não sei se é todo mundo assim, mas eu vejo que às vezes acontece. Então, você perde muitas vezes a trava. E aí você faz o que o homem é. O homem por si só, nós somos depravados, somos pecadores, e quem sabe a bebida libera esse homem verdadeiro que nós somos, a depravação, a imoralidade, palavras perversas, palavras baixas, dá vazão à carne. Quem sabe seja isso a oportunidade da carne se manifestar, à vontade. E a pessoa se libera. Não, bebi, então a pessoa faz. E acontece quando está sob o efeito da bebida. E um dos grandes problemas do homem, sabe, da nossa humanidade, é que nós achamos que nós não precisamos de um Salvador. Esse é o problema.
As pessoas acham que não são más, as pessoas acham que não, eu não sou tão ruim assim, poxa, eu não sou uma pessoa ruim. A gente escuta, não, eu ali no final de semana eu tomo uma cervejinha comendo meu churrasquinho, mas tomo aquela minha cervejinha legal, não incomodo ninguém, eu não sou uma pessoa ruim. Deus vai me salvar. Deus sabe que eu não faço nada de mal, não desejo mal para os outros. Então isso faz com que o homem ache que ele não precisa de um Salvador. Só que o homem precisa de um Salvador. Ele acha que a sua justiça vai satisfazer a Deus. A justiça de Deus não vai ser satisfeita pela nossa justiça. Isaías já falou, já escreveu, e eu já falei nos áudios, a nossa justiça diante de Deus é como trapos de imundícia, não presta para nada. Nós temos que estar escondido em Cristo. Cristo é a nossa esperança. Mas existe a maioria das pessoas que vivem na nossa geração se creem. E aí as religiões dizem, não, tu é uma pessoa boa, só faz o bem, faz o bem, faz o bem. E aí não se aceita e não se acredita que se precise de um Salvador. O homem se julga bom o bastante, mas nunca vai ser o bastante para satisfazer a justiça de Deus. Só tem um que satisfaz a justiça de Deus, é Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E é isso que Efésios vem trazer. Efésios vem trazer essa necessidade nossa de um Salvador. Mas o homem se julga que ele não precisa. Esse é o nosso problema, é o grande problema. O homem acha que não necessita de um Salvador. Acha que Jesus é um pensamento assim, um homem bom, foi um homem legal, foi uma pessoa sábia, quem sabe alguém mal compreendido, legal, mas ele não vê Jesus como um Salvador, como aquele que pagou o preço por ele que ele não tinha como pagar. Ele acha que não precisa de Jesus. E aí o diabo bate no lado, não, poxa, tu é tão legal, tu é uma pessoa boa, tu não precisa, poxa, Deus vai ter que te aceitar, e Deus não vai te aceitar. Pode ter certeza que Deus não vai te aceitar mesmo. Só tem um que Deus aceita, que é Cristo. Esse é o sacrifício. Ele veio morrer, não é em vão, ele veio morrer porque havia necessidade. Deus não ia aceitar ninguém se não fosse através de Cristo. Então o homem muitas vezes tem uns que julgam, não, eu não bebo, eu não fumo, eu não adultero, eu não roubo, não cometo furto, não matei ninguém. Deus vai ter que me aceitar, e Deus não vai te aceitar, porque se chegar diante da presença de Deus Santo, tu vai dizer, ai de mim pecador, estou perecendo, eu sou um homem de lábios impuros, como falou Isaías. Tu pega Isaías no capítulo 6, Isaías era um profeta, homem de Deus. Ele era um homem de Deus, profeta de Deus, e ele se encontra, no capítulo 6 de Isaías, ele tem um encontro e ele vê a glória de Deus, e a primeira coisa que ele vê é a sua imundícia, o seu pecado. Ele não sai dali, pá, Deus, vi a Deus, que maravilha, pá, a glória de Deus é assim. Não, quando ele vê a glória de Deus, a primeira coisa ele diz, ai de mim que vou perecendo. Eu estou perecendo, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E todos que veem a glória de Deus, a primeira coisa é reconhecer a sua indignidade. Quem sabe até ali Isaías achava, não, poxa, eu sou um profeta, sou uma pessoa legal, estou aqui fazendo a vontade de Deus, mas quando ele tem um encontro e ele vê a glória de Deus, ele vê a sua miséria. E o homem sempre, quando chegar diante de Deus, vai ver que ele é um miserável, um desgraçado, um pecador. Aí tu chega em Apocalipse, no capítulo 3, aí tu vai encontrar a igreja que acha que está prosperando, que vai dar tudo certo, que não vai dar errado, que está enriquecendo, que Deus vai ter que aceitar, e Deus não vai aceitar. Nós precisamos de um Salvador, e é Cristo. Tu precisa correr para Cristo. Quem sabe tu está te achando, não te acha. Tu não é nada. Vamos voltar aqui, não vai ser redundante a gente voltar para Gálatas 6, verso 3. Porque se alguém cuida ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Tu é um nada. Tu tá te achando que tu é alguma coisa, tu tá te enganando, tu tá te achando que Deus vai te aceitar, ou alguma religião tá te batendo nas costas, até o diabo tá te batendo nas costas, as filosofias da vida estão te batendo nas costas, porque tu é uma pessoa que ajuda todo mundo, tu só faz o bem, tu é uma pessoa que está numa religião boa.
fica tranquilo, olha, tu tá sendo enganado redondamente. Nenhuma religião vai te salvar, nem o cristianismo. É Cristo, é somente tu correr para Cristo. Porque a gente vê também que as igrejas estão cheias de gente muitas vezes. Pessoas religiosas. Eles julgam que Deus vai ter que aceitar eles porque eles são religiosos e eles estão cumprindo. Na época de Cristo, que Jesus esteve em Jerusalém e na Judéia e na Palestina, o seu maior problema foi com os religiosos. Pessoas que se achavam, que se bastavam, que não precisavam de Cristo, que já tinham construído o seu sistema religioso e Cristo vem quebrar esse sistema religioso. E quem sabe tu está baseado numa religião. Eu acredito que, já falei em outros áudios, a santificação operada na nossa vida pelo Espírito Santo de Deus cada vez nos faz sentir mais miseráveis, mais imperfeitos. Quanto mais perfeito, mais imperfeito tu vê que tu é. E essa é uma operação do Espírito Santo de Deus. Agora, quando o homem se acha e ele se glorifica, e ele se acha que sai daqui que eu sou mais santo do que tu, isso é da carne, isso não é de Deus. Eu lia em Isaías, não sei se eu vou achar aqui, Isaías fala sobre essa situação, vamos ver se eu acho. Eu estava fazendo a leitura de Isaías, ele diz assim, alguns que diziam, não, sai de perto de mim que eu sou mais santo do que tu. Aqui, achei, Isaías 65, verso 5. Aí Deus está condenando, diz assim, que dizem, fica onde estás e não te chegues a mim, porque sou mais santos do que tu. Esses são fumaça no meu nariz, um fogo que arde todo dia. Então esses que se acham, Deus detesta isso. Não, eu sou mais, não te chega, eu sou santo, eu estou numa santidade tremenda, eu estou vivendo uma santidade, eu sou mais santo do que os outros, eu sou mais santo do que tu. Então existem essas pessoas. E é nesse problema, porque as pessoas acham que não precisam de um Salvador. E as religiões te dão uma base que tu não precisa de um Salvador. Segue essa religião aqui, segue essa filosofia de vida, faz o bem, só o bem, fica tranquilo. Tu tá legal, mas tu não tá legal, tu tá te enganando. O cristianismo confronta, é Cristo, é em Cristo, por Cristo, através de Cristo e para Cristo. E em Cristo, não tem outra saída. E se tu não correr e não estiver escondido em Cristo, tu está perdido. Aí Deus vai te alcançar com toda a tua religiosidade, a tua religião vai cair, vai sair pelo espaço e terminar a tua vida na condenação eterna. Então tu tem que correr para Cristo e te revestir de Cristo. E outra coisa interessante aqui que nós vamos pegar, e quem sabe nesse áudio nós vamos bater essa parte, é essa situação do vinho. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele fala sobre o vinho, que o presbítero ele não pode ser dado ao vinho. Vamos pegar aqui, 1 Timóteo, no capítulo 3, verso 3. Não dado ao vinho, nem espancador. Quando fala dos diáconos, no verso 8 diz, não dados a muito vinho. Então, são palavras diferentes aqui. Você diz, ao presbítero ele não pode ser dado ao vinho. E o diácono não pode ser dado a muito vinho. Então tem termos diferentes, e aqui se diz é demorado no vinho. Se é demorado. E isso é importante, vamos tirar um problema, que a Bíblia não proíbe beber vinho. Isso é bíblico. Não diz em nenhum momento, se tu achar na tua Bíblia, tu manda para mim, não beberás vinho. Não. Quando havia no Velho Testamento o nazireu, ele não podia beber vinho, nada que viesse da uva, mas era um voto. E a Bíblia condena o se embriagar, o ser demorado, o ser dado ao vinho, quer dizer, tu é dado ao vinho, mas a Bíblia em nenhum momento diz, não bebe o vinho, não pode beber o vinho. E aí surge tudo que é tipo de teoria, que se diz que o vinho do Velho Testamento não embriagava, não tinha álcool, isso é outra para mim, outra história da carochinha, porque se vinho não tem álcool, é suco de uva, aí é suco. Não existe no nosso planeta, quem sabe tu vai achar um vinho que não tem
a mínimo, um pouquinho, um mínimo de teor de álcool. Tem. Alguns mais, outros menos. O que se disse, que eu já vi em estudos, é que se rebaixava o vinho, se tomava o vinho com medidas de água. Isso eu vi até os romanos, eu vi um estudo que os romanos tomavam uma medida de vinho por 3 ou 4 ou 5 de água, então se rebaixava o vinho, e aí se bebia aquele vinho. Diz que os judeus também tinham esse costume de rebaixar o vinho, mas o vinho tinha álcool. Aí muitas vezes as pessoas pegam ali, e eu gosto muito dessas palavras do grego, eu gosto porque muitas vezes te amplia o entendimento, mas algumas pessoas pegam e dizem que o vinho do Novo Testamento era um vinho puro. Sim, mas se é vinho tem álcool, não pode. Porque se tu pegar Davi lá na história da vida, Davi tentou embriagar Urias, dando vinho. Então era um vinho que embriagava. E várias vezes aqui a Bíblia fala sobre se embriagar. Então, se fosse um vinho do Novo Testamento que não embriagava, a Bíblia não falava isso aí. Ah, mas esse embriagar aqui quer dizer outra coisa. Bom, quem sabe lá adiante a gente vai descobrir essa palavra. Não era se embriagar. Mas eu não acredito nisso. Eu não acredito nesse ponto de que o vinho aqui não se embriagava. Quando Jesus está nas bodas de Caná, o mestre Sala disse assim, poxa, quando Jesus transforma o vinho, a água em vinho, ele diz, poxa, tu guardou o vinho bom para o final, geralmente tu dá o vinho bom. Quando as pessoas já estão meia boca, tu larga o outro, que aí a pessoa toma até ácido, as pessoas tomam. Então, é desse jeito que a Bíblia ensina. Então, no entendimento bruto é isso, brutamente é isso, que o mestre Sala falou, olha, tu deixou o melhor vinho para agora, geralmente o que acontece, tu dá o vinho bom, aí a festa está morrendo, as pessoas estão bebendo vinho, daqui a um pouco tu larga um vinho ruim, quando as pessoas já estão meio sedadas, tu dá qualquer coisa, dá até ácido eles tomam. E esse é o entendimento. Agora, aí tu vai dizer assim, poxa, então tu apoia beber vinho? Digo, não, eu não apoio. Nós vemos de uma herança de uma igreja abstênica. Essa é a nossa herança. Então, no nosso contexto brasileiro, não convém que tu beba vinho. Não convém. Para mim seria errado. Eu não bebo o vinho. Embora que eu veja nas escrituras que não é proibido, mas no contexto nosso de igreja não é um bom testemunho. Num contexto de igreja brasileira, nós vemos uma herança dos puritanos. E a nossa herança é de uma igreja que não bebe o vinho, que não bebe vinho. Então, no nosso contexto, seria errado num contexto, mas não é bíblico, mas é de uma herança na igreja. Aí tu vai dar um mau testemunho. E aí tu entra naquilo que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Nós vamos pegar aqui, ó. Romanos 14, 21. Bom é não comer carne nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize ou se enfraqueça. E aí entra o problema. Tem coisas que nós não vamos poder fazer por causa do nosso irmão. Ah, mas agora eu vou ter que viver desse jeito por causa do nosso irmão. Poxa, se tu ama o teu irmão, tu vai fazer por ele, para que ele não fraqueça. E Paulo dá 3 coisas. Ele pode tropeçar, porque ele te vê bebendo, e tu sabe o teu controle. Tu é um homem controlado pelo Espírito Santo, tu é um homem espiritual. Tu sabe que aquilo não te faz mais ou menos, e tu tem o controle. Mas aí eu te vejo que tu é um homem espiritual, e eu te vejo bebendo vinho, e eu não sou tão espiritual como tu. E aí poxa, eu vi o fulano e tal, ele é uma pessoa que eu considero, e ele está bebendo, eu também vou poder beber. E aí eu posso tropeçar, porque eu não tenho a maturidade que tu tem. Ou eu posso me escandalizar, se tu é cristão, cheio do Espírito Santo, tu bebe, eu me escandalizo, poxa, eu achei que não podia beber. Ou eu posso me enfraquecer na fé, poxa, minha fé pode ser debilitada. Então, o que Paulo diz? Não vou beber vinho. Então, eu não bebo vinho, não bebo nenhuma bebida alcoólica. Procuro sempre me abster, me oferece. Agora, eu sei que não é pecado, eu tenho certeza que beber um vinho não é pecado. Mas se isso é a ocasião do meu irmão pecar, eu não vou beber vinho, mas e nem bebo, nem me faz falta. Agora, eu sei que tem alguns cristãos que dentro da sua casa bebem,
Ah, tem, compro um vinho, tomo. Eu não estou nada contra, eu não faço e eu não bebo. E eu não vou beber, se me oferecer eu não bebo, mas não bebo mesmo. Agora, se tu me disser que tu achou na Bíblia que não pode beber, poxa, não diz isso na Bíblia. E eu não vou nem querer entrar nisso. Não diz. Agora, a Bíblia sabe das nossas debilidades. E aí Paulo diz, ó, tudo me é lícito, nem tudo me convém. São coisas que não convêm ao cristão pela nossa herança religiosa. Eu não sei se tu tá me entendendo. Agora, onde tu diz assim, não beberás, não, não diz. Aí alguém vai dizer, não, mas não pode gastar o seu dinheiro naquilo que não é pão. Poxa, tá, então tu não vai comprar nenhum suco de uva, tu não vai comprar nenhum suco de laranja, porque não é pão. Entendeu? Tem coisas que não, eu acho que não cabe, embora que as pessoas tentam botar agora abaixo. Eu já vi estudos sobre isso. E aí dizem que o termo não sei o que, o termo grego mas as pessoas que eu respeito, elas pensam nessa linha de pensamento que eu estou te dando. Não só eu que estou dando a minha ideia. É, eu já vi outros estudos de pessoas que são sábias na palavra e eles têm a mesma ideia. Eu vi, há pouco tempo, eu vi um estudo do pastor John MacArthur que para mim, sabe, ele diz assim, ó, eu não bebo. Mas em um momento ele diz, ó, não pode beber. Ele diz, eu não bebo por causa do meu irmão, e eu não vou beber por causa que eu não quero que nenhum tropece. Mas em um momento ele diz assim, ah, é proibido. Agora, é enigmático? Pode ser, eu acho que não é uma coisa simples, é a gente pensar nos nossos irmãos e no nosso contexto da igreja e a gente abrir mão disso aí, porque não vai nos fazer diferença nenhuma. Aí tem aquele, não, mas eu vou beber uma cervejinha sem álcool. Poxa, é porque tu gosta de cerveja. Eu vou beber uma cervejinha, mas não, é sem álcool. Tá, mas eu devendo beber, eu posso achar que tem álcool e eu posso beber com álcool. Então é complicado, é complicado. E o testemunho nosso, é muito do testemunho agora. Tu tem que analisar e tu tem que ter maturidade. E tu tem que pensar muito nos outros irmãos. Que quem sabe não tem a maturidade que tu tem e por causa dos irmãos a gente tem que deixar muita coisa. Ah, a gente não pode. Se é por causa dos nossos irmãos a gente tem que ter cuidado. Se tu ama o teu irmão, tu quer que ele não se perca, tu vai ter que ter cuidado com ele. E aí tu vai não beber por causa dele, tu não vai comer certas coisas por causa dele. E nós vamos seguir nesse áudio, porque nós estamos só na primeira parte, né? No 18 só a primeira, mas nós temos ainda o se encher com o Espírito, nós vamos seguir aqui. Eu queria passar rápido esses áudios aqui, até o versículo 21, para nós poder pegar do 22 ao 33, que é muito também importante. Mas aqui tem coisa que nós vamos ter que parar e eu espero não ser muito demorado. Mas já só nessa pergunta de bebida a gente já parou. Mas eu espero que tu tenha entendido. Se tu não entendeu, quer mandar uma pergunta, pergunta. Agora, eu vou te dizer, se tu me perguntar, eu digo, não beba. Não beba nada de álcool. Ah, mas por causa do teu irmão não beba nada, não tome nada de álcool, não vai fazer falta nenhuma. Não vai fazer falta para ninguém. Agora, se tu me disser, a Bíblia diz que não pode tomar nem uma gotinha de álcool. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia fala que não vos embriagueis. Não seja dado ao vinho, não seja demorado no vinho. Alguns dizem que o termo é demorado. Não seja dado a muito vinho. Não tenha por costume beber o vinho. É engraçado porque a gente começa. Eu já tive no meu trabalho, trabalhando com jovens, pessoas que novos já começam a beber. Eu digo, e aí a gente vai confrontando assim, poxa, por que bebe? Para que precisa? Não, mas é que eu bebo só socialmente. Eu bebo só socialmente. Eu digo, sim, hoje tu está vivendo socialmente, está tudo bem na tua vida, mas no dia que tiver um problema, no dia que a tua vida virar de cabeça para baixo, aí tu pode achar na bebida um refúgio. Então hoje está tudo bem, tu está controlando, mas e se tu perder o controle? E se tu passar por situações na tua vida e aí tu pode entregar a bebida? Então é melhor nem começar. Eu acho que eu vou terminar com a epístola de Paulo a Tito, no capítulo 2, no verso 13. E aqui tem uma coisa interessante que eu acho interessante. Falam sobre as mulheres idosas. Pessoas, senhoras já mais idosas, diziam assim, Paulo escrevendo para Tito diz assim, no verso 2, 3, as mulheres idosas, hein, semelhantemente que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a vinho,
há muito vinho, mestres do bem. É interessante as senhoras idosas, a pessoa ficando sozinha, se sente sozinha, e aí diz que elas têm que ser sérias no viver. Como convém a mulher santa, não caluniadoras, não andar falando mal dos outros, não dadas a muito vinho. E aí que Paulo está escrevendo aqui, eu já peguei alguma... escravas do vinho. Muitas vezes tem que... E Paulo não fala, quando ele fala para os velhos, ele não fala sobre bebida, mas ele fala sobre as senhorinhas velhas, muitas vezes ficaram sozinha, idosa, ficou sozinha, aí começa a dar uma empinadinha, começa a tomar um pouquinho, um cálicezinho, não, um cálice antes da refeição, e aí já entra, é medicinal. Pá, é medicinal, vinho pá, e faz bem para o coração, aí tá, já santificamos a bebida, já é santo, já é um remédio de Deus. Só que nós, num contexto cristão, a gente tem que ter cuidado, a gente não tem o controle. E muitas vezes a gente não tem a maturidade e a gente pode levar outras pessoas a cair. Então, eu vou dizer, não é bom, legal. Então aqui, é para senhoras velhas, idosas, que vivem muitas vezes sozinhas. Mestras do bem, não caluniadores, e caluniadores aqui é diabos. Imagino que Paulo, diabos, estão vivendo caluniando, o diabo é um caluniador. O diabo é um caluniador, o termo diabo é aquele que acusa, um acusador, um caluniador. Quando Paulo está dizendo às mulheres, não sejam caluniadores e não sejam diabas. E não sejam dadas a muito vinho, quer dizer, não sejam escravizadas, dependentes do vinho para viver. Então, 1000 vezes tu não começar, eu te digo, não começa a beber por nada, nem começa nem um cálice. Não entra nessa história, não entra, porque geralmente não vai terminar bem. Pai, nós te damos graça pela tua palavra, que é bendita e santa, e que nós possamos aprender a crescer no conhecimento da tua palavra e no conhecimento da tua vontade em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e misericórdia de ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.